E aí pessoal, estamos aqui com o Andrei. O que você jogou hoje aqui, Andrei? Cara, torneio de Edson, arrependimentos e mais arrependimentos. Eu tentei jogar com uma versão de Frog Monarch, mas eu acho que eu me empolguei. Vocês podem ver que tem até uma fusão aqui. A ideia era corrigir algumas fraquezas sobre a leitura da local. E aí eu tentei misturar muita coisa. Dá pra se dizer que eu tentei trazer uma espécie de Frog Monarch com um Frog Dream. Talvez esse tenha sido meu erro. Na verdade, tudo que a gente ficou treinando, eu, o Juan e o Rafael, durante uma semana, estudando as montagens, estudando as matchups, e quase tudo, na verdade, não é nem muito, das coisas que a gente trouxe, fazia sentido, mas na prática foi diferente. Então foi um desastre. Eu fiquei em quarto lugar, até que não foi tão ruim, mas de longe podia ser melhor. E nós temos aqui uma aberração de 42 cartas, que eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui era pra ser o boss do deck, o Light and Darkness Dragon. A ideia dele era genial, porque era usar cartas que geram muito food na mesa, Dandelion, Death Frog, Fishborg, para colocar dois para ele entrar. Ele é o mini negate mandatório, então uma vez que ele estivesse no campo, o oponente ia estar bem rascado, principalmente com magia e armadilha. Só que a verdade é que eu joguei 4 partidas, eu não puxei ele uma vez, e ele saiu de side todas as partidas e não voltou mais. Então, deplorável essa carta. 3 Caios na melhor raridade do jogo. Melhor carta do jogo também, não tem o que falar. Se você for falar de carta de tributo, sumo, essa carta é estúpida de forte. Não basta ela banir a carta, ela ainda dá 1000 trevas. 3 Saiza, também gold, pra estar devolvendo as cartas do oponente para topo do deck, o que é bastante incômodo dependendo da match. E 2 Mobius, esse Mobius aqui ninguém usa, esse é um Testalos ou um terceiro Raiza, mas eu quis colocar ele porque a call da nossa local era deck de Burn, deck de Floodgate, e aí ele fazia bastante sentido. Aqui o Light and Darkness entrou no terceiro Raiza, se eu soubesse eu tinha tirado ele e deixado o terceiro. Mas basicamente esse aqui é o pacote de tributo sumo. Ele fez o que tinha que fazer, não tem muito segredo, só o Light and Darkness foi uma decepção. Depois nós temos os Sapos, 3 Toad, 3 Dup, 3 Swap, 2 Triburn e 1 Unifrog. Basicamente essas 9 aqui, ó. Essas 9 não, eu vou dizer que essas 8 aqui são as principais cartas do deck. Porque Toad sai, entra o Swap, Swap bane. Swap entra, bane não, né? Manda pro cemitério. Swap entra, manda o Toad, o Triborn, tô me bananando todo, hoje o torneio foi um desastre. Ouça essa seta e deixa o cara destruir. Então, tem 42 cartas e essas 8 aqui você sempre quer ver lá na sua mão inicial. Teve uma partida que eu não vi nem o cheiro delas. O Dope para fazer o Dupe Lock, para se defender. Quando ele é destruído ele dá um Search, então você consegue buscar os seus sapos, tanto do cemitério, que é bom. E o Unifrog foi pensando em um off para match contra deck de back roll, né? Você consegue jogar com o Toad, aí você ativa o efeito, entra no Dup, ativa o efeito, entra no Unifrog e você reza. Mas acho que eu acabei não conseguindo executar. O Unifrog foi uma carta que saiu em todos os meus sites também. Não consigo usar ele nenhuma vez de forma decente. A única vez que eu ia usar ele, tomei Mirror First. Pergunta. Vamos lá. Eu vejo que ali no canto você vai explicar melhor, né? Mas não é uma versão convencional de Frog. Sim. E eu vi que você roda 3 dupes. Esses 3 dupes continuariam no deck? E quão frequente foi o Dupe Lock nesse torneio? Cara, o Dupe Lock eu acho que eu fiz ele em 2 partidas de umas 8. Não, 8 foi com certeza, mas umas 10. Eu rodaria 3 ainda, porque não é só questão do Loop Lock, ele é destruído e ele dá um Search. Porque teve match de eu abrir com essa carta na mão, então se abrir com ela na mão e um Toad, fica meio esquisito você ter um só no deck. Eu acho que eu manteria esses 3, talvez dá pra testar. Essa carta foi esquisita, talvez jogar lá pro side. É mais esquisitão um off do Unifrog do que 3 do Dup, na minha opinião. Porque isso é muito institucional, isso aqui não. Isso aqui ele entra, protege e dá search. Perfeito. E depois a gente tentou inventar moda com Dandelion Fishborg. Isso aqui basicamente é aquela cal que eu falei do Dream Frog. Pensei, não, pô, legal. Mais pra frente eu vou ter armadilhas. E essas armadilhas descartam. Então descartar esses alvos, descartar o Triborn é ótimo, te gera vantagem.
Então, por exemplo, qual que era a minha principal call? Dou uma dessas armadilhas, descarto o Dandelion, entra 2 tokens, na volta entrava o Lightning Darkness. Só que na teoria isso é lindo, na prática foi horrível. O Fishborg, ele é para você habilitar os Synchros do deck, então ele também conseguiria descartar esse Dandelion e fazer cor. E aí também explica um pouco de eu ter usado o Mobius, porque com o Mobius, nível 6, mais um 7, consegui acessar um Black Rose, e teve uma rodada que consegui fazer um Red Dragon Archfiend e salvou. Então o Fishborg é interessante, mas não sei se um só. E foi meio esquisito mesmo assim. Depois, o que nós temos depois? Um Gorz nem vou explicar. Não tem por que explicar. Pacotinho de remoção de magia e armadilha. Essas duas cartas aqui, cartas totalmente teste. Esse enterro prematuro, esse enterro tolo, a gente decidiu de última hora. Eu tava rodando 40, fui rodar com 41, porque eu imaginei que esses alvos aqui seriam interessantes pro enterro tolo. Até mesmo a situação de, tá faltando uma carta no meu cemitério, deixa eu dar um Avarais. Preciso adicionar pra mão, deixa eu dar um salvamento. Eu jogo um Toad e salvo com um salvamento. Então, foi uma ideia interessante. Um por um foi horrível, porque eu não usei nenhuma vez, então, horrível. Só que ele tinha a mesma temática, um por um ele era um combo tão absurdo que você usava um por um, descartava o Dandelion, entrava o Toad, e esse Dandelion fazia 2 tokens, você dava o Toad e passava assim em turno 1. Então isso é muito forte. Pergunta. Só que mais uma vez teoria, né? É o One for One, ele foi ruim porque você não comprou ele ou porque quando ele veio em mãos esquisitas? Não, eu não comprei ele nenhuma vez. Ele não abriu nenhuma vez. A gente jogou 10 vezes, ele não apareceu nenhuma vez. Perfeito. E eu também não tirei ele do side, o que é absurdo. By Contra, eu acho que todo deck usa, né? Meio que difícil falar por que usar By Contra. Tributo, principalmente, né? Estamos falando de um deck tributo. Então, já que a gente tá falando de By Contra, já deixa eu resumir esse Soul Exchange. Eu usei 2 Two-Off. Essa carta era pra ter me ajudado bastante, chegou a ajudar, principalmente contra cartas que nem o Stardust Dragon, cartas de ataque mais alto, pra você acessar os seus monarcas. Você perde a Battle Phase e tem outro combo que você consegue fazer com essa carta que eu não consegui fazer, que é você usar ela e decretar o efeito do Toad, que é esse normal summon Toad. Sua Exchange você tributa um mundo do oponente pra usar, e não deu certo. Não deu certo porque é o mesmo caso, eu não abri com essas duas cartas em combinação. Salvamento e o pote da Avarais era justamente para resetar o deck. Essa aqui é uma call do Drainfrog, porque aí você conseguia mandar suas cartas pro cemitério, e aí você conseguia ter carta pra mão. Esse salvamento aqui é muito bom porque ele resetava o Mobius e de vez em quando você fica sem Monarca, então o Mobius é muito bom. O pote da Avareza compra 2, também só chegou a salvar. As últimas partidas eu morri com essa carta na mão, é incrível como ela acende uma vela pra Deus e 2 pro diabo, porque ao mesmo tempo que ela te ajuda, ela também bate o último prego do seu caixão. Tamo junto. Mais uma notícia. Aqui eu tentei fazer uma tendência, mais uma das, né? 2 fusões instantâneas pra dar algo. Isso por conta do metacall de algumas cartas que iam usar, que proibiam eu de jogar cartas mais fracas, então eu tentei... não, o cara não vai deixar eu jogar os meus sapos pra mim fazer tributo. Eu venho aqui e invoco um de 1700, um de 1800, tá safe e eu subo um tributo sumo. Na realidade, essa fusão instantânea era para ser melhor. Se essas duas cartas aqui, eu peguei o que eu tinha, mas se elas fossem um Amphibious Brugrat, que é Aqua nível 5, ela daria um valor mais que absurdo pro meu Fishborg. E aí essa carta faria muito mais do que ela fez. Porque isso aqui sendo água, essa aqui entrava, 5, 6, você acessaria o Goil Guardian, que talvez pudesse me salvar em muitas partidas, e não foi o que aconteceu. Mas eu continuaria investindo nisso aqui e testaria com o Amphibious Brugrat. Para finalizar, as cartas para descarte. Eu queria muito dessas cartas porque a gente imaginou que ia ter muito Floodgate, proibição, por exemplo. Então, ficar devolvendo pro topo do deck é punir quem tá usando e destruir e te deixar jogar. Acabou que essa foi boa, essa não foi, tanto pela falta dela, mas essa aqui é mais absurda porque você devolve uma carta horrível pro topo do deck do cara. E é isso. Setzinho de trapzinha. Eu, sinceramente, tiraria esses dois e rodaria 3 dessa aqui. Eu acho que ficaria melhor. Pro extra deck, nós temos as fusões dos alvos da Instant Fusion, que possivelmente, futuramente, eu quero trocar pela Amphibious Brugrat, para acessar o Fishborg de maneira mais eficiente. O setzinho de Synchro. Eu coloquei 2 Catástrofe, porque a gente vai chegar no Junk Synchro, mas aqui você consegue acessar os níveis 6. Cadê? Tá faltando o meu Brionac.
Nível 7. E mais nível 7, os alvos de nível 8 e um Mistworm que chegou que eu também não consegui nem chegar perto de fazer dele. Mas isso aqui é padrão, não tem nem que estar explicando. Basicamente a ideia era acessar os Synchros pelo Fishborg e pós-side pelo Junk Synchro. Sinceramente eu me arrependi de usar essa carta porque quase sempre ela entrou no meu pós-side e não fez nada. Mas vamos pro side. 3 Junk Synchron, que era pra você, vou pegar um deck que não me deixa fazer tributo, vou para especial sumo. Às vezes que ele entrou, eu não lembro de ter conseguido usar ele. Ele tem um combi interessante que é efeito, aí você traz Swap Frog, e o Swap Frog bem negável, mas ele consegue devolver pra mão, e aí você coloca um corpo, todo turno você vai colocando corpo. Legalzinho esse combo. Depois tem 3 Battle Feather, porque esses Battle Feather estavam de Mind Deck. Eu acabei tirando eles, eu me arrependo um pouco, eu botaria eles pro Mind Deck, porque infelizmente você não abre com Trap, e aí você vai dar Swap, Milan ou Triborn e volta pra mão, você passa, vou tomar dano aqui e é isso. O Battle Feather, ele nega o ataque e ainda um nível 1 e um food pra tributo. Então, com certeza eu botaria esses 3 pra Mind Deck, os 3, não é nem 2, eu botaria os 3 pra Mind Deck. 3 Kral pra banir, obrigatório. Aqui eu coloquei um setzinho de água, eu não cheguei a colocar esse pinguim nenhuma vez. O Absoldier até coloquei, mas a match eu coloquei ele não entrou. O Absoldier eu coloquei por ele ser 1800 pontos de ataque, pra evitar um lock de monstros mais fracos. E ele tem um efeito muito bom que você descarta o monstro água e devolve uma carta pra mão. E aí você conseguia descartar o Fishborg e o Triborn Frog sem peso na consciência. E pra finalizar, 3 Dash Tornado, obrigatório, e as fichinhas. Ótimo. Então vamos lá, como que foram as suas matches aí no dia de hoje? Cara, vamos lá. Primeira partida eu joguei contra você, foi um Frog Monarch contra um Goodstuff.deck. Um Good Stuff, é um Hero Diva lá, todo cheio de tendências igual o meu mesmo. Cara, sinceramente, eu e o Rafael, parece que a gente bateu o carro antes de vir, porque estavam os dois perdidos, tanto de vezes que eu cometi misplay, não tirando o mérito de quem ganhou de mim. Mas, nossa, teve partidas que parece que eu entreguei a partida. Vai chegar na última rodada, absurdo. Teve call ali que contra você eu poderia ter dado um salvage. A primeira partida que eu perdi, dado um salvage recuperado o Mobius. Eu recuperei 2 sapos, aí na volta você setou 2, o Mobius tirava os 2, eu fui lá também um Mirror Force e morri na volta. Enfim, na primeira partida foi essa call, eu usei o salvage errado, não peguei o Mobius e perdi. As outras 2 foram partidas bem feias, né? Eu lembro que a segunda partida a gente foi mais rápido, mas a terceira foi um 100 de vida pra você. E não saía do lugar, deu o que fazer pra alguém dar o letal. Na Game 2 eu joguei contra outro Hero Diva, esse bem mais focado em sapo, tinha até Super Poly pensado no Sapinciago. Cara, eu abri as 2 matches com 2 ou 3 monarcas, um Dupe Frog nas 2, e 0 Triborn, 0 Swap, e ainda por cima as 2 calls, as 2 partidas que eu joguei, eu tributei esse aqui na volta pra jogar o Monarca, em vez de deixar ele ser destruído pra trazer um Swap. E aí ficou que eu fiquei com os Monarcas presos e eu perdi as 2 ali muito rápido, porque só acessei a minha engine de Monarca e não acessei mais nada. Os Frogs decidiram não colaborar. Na partida 3 eu joguei contra o Rescue Cat Synchron, na versão mais pura da besta. Ele teve, a primeira, se não me engano, foi 1 a 0 bem tranquilo, não teve segredo. Eu abri com 3 Caios, ele me xingou bastante que eu tava com 3 Caios. Tudo que ele setava, ele setou um monte de hit e eu bani todos. Na segunda ele perdeu o letal, depois eu esperei ele perder o letal, mas a situação era o seguinte, eu tinha um Dup em ataque, um Toad em defesa e tinha um Toad e um Dup em defesa. E ele tinha um Brionac e tinha mais 2 monstros de 2000 de ataque, eu tava com menos de 6000. Ele tinha o Brionac e ele tinha uma carta na mão. Ao invés de ele usar o efeito do Brionac, devolver pra mão e bater aqui que não podia ser destruído por batalha e ganhar o game, ele só passou. E aí na volta eu dei o TK nele, e aí eu expliquei pra ele, ele ficou bem chateado. Na última partida eu peguei o cara que joga mais de meta no local, que era o Juan. O cara estraga a experiência do local. Outro Rescue Cat Triborn falando isso. Outro Rescue Cat Synchron. Cara, eu já não lembro mais nada da partida que eu joguei com você. Eu sei que na primeira partida eu abri com um Swap,
Um swap, um Raiza e uma Wing Blast. Wind Blast. E aí eu ganhei um dado, né? É. Aí ele setou, a Wind Blast estava setada, devolvi. Na volta eu tributei, devolvi. Na volta entrou o sapo, devolveu, tributou, devolvi. Ele se rendeu porque é um loop infinito de comprar a mesma carta que nem sei o que era. No Game 2, o que foi o Game 2, Wá? Game 2 foi mais pegado, não foi? Foi o que foi mais jogado. Foi o que foi mais jogado. DD Crow. É, o DD Crow reinou bastante. E aí eu senti que, infelizmente, as cartas que eram pra me dar fôlego, que eram a Salvage e a Avarice, quando eu mais precisava, não vinham. E eu perdi fôlego muito rápido, eu achei isso muito absurdo. Esse deck é um deck, tipo, gerenciamento de recurso, eu ficava sem mão muito rápido. Isso me incomodou bastante nesse torneio. A gente foi pro Game 3, eu cometi a maior misplay da história da minha vida. Dei uma normal summon de um Mobius, ele ativou uma skill drain, negou o Mobius. Na volta ele fez um Catástor. E aí eu falei, o Catástor destrói o Mobius, deixa eu tributar pra fazer um Caius, sendo que tava todo mundo negado. Aí ele me deu uma compulsória, voltou, tributei, tomei outra e eu perdi a partida. Sendo que era só eu declarar ataque, vou tomar a compulsória, beleza, mas eu não dei normal summon, seta alguma coisa e me defendo. E aí eu perdi da maneira mais tosca possível, novamente, não tirando o mérito do Lua pela vitória, mas eu me senti meio perdido nesse torneio. A gente pensou tanto a semana inteira que chegou no final, fez umas feiuras. Mas valeu a experiência. O que você mais precisa saber? Então, você comentou dessa versão de sapo ser um pouco diferente. Eu queria saber se você manteria um sapo monarca mais puro ou focaria mais em Fishborg. Eu sei que você já deu pitacos do que você trocaria. Sim. Então, Cara, explica um pouco mais sobre isso pra gente. é o que eu falei, eu acho que aqui, se a gente for rodar um... Eu particularmente quero migrar pro Frog Dream. E aí eu manteria os 3 Caios e talvez 2 Raízes. E aí usar a versão do Fishborg com 3 Fênix. E, particularmente, dá pra usar as duas versões. Dá pra usar o Frog Monarch e dá pra usar o Dream Frog. É só trocar as cartas. Mas cada um no seu quadrado. Se for jogar com o Frog Monarch, isso aqui não existe. E se for jogar com o Dream Frog, usar só o necessário. E talvez seja só 3 Caios e nada mais. Não ficar inventando moda, porque eu trouxe muita ideia interessante na minha concepção, que nem a Instant Fusion é interessante, Varaice, alinhada com o Frog Exchange, tinha o Salvage, mas eu acho que ele criou tantas vertentes possíveis que na hora que o seu gás acabava, você ficava com pouca vertente e a sua mão ia embora muito rápido. Então, por mais que era um estudo de metacal aqui, um estudo de local do que seria, o que a gente ia enfrentar, se eu for rodar Frog Monarch, é Frog Monarch puro com os criaturas swap que eu amo. Se eu for rodar Dream Frog, aí eu uso a tech de reciclagem hard do Dream Frog, 3 Fishborg, aí eu uso um negócio mais pensado. Mas eu não misturaria, não faria essa mistureba aqui de novo não, porque eu senti que por mais que as ideias eram legais, na prática meu recurso acabou muito rápido. Isso explica o meu mau desempenho. Não vai demais, às vezes Inventar moda não compensa, né? não é à toa que os decks que topam são geralmente são iguais. Ctrl-C, Ctrl-V, né? Geralmente é sempre a mesma coisa, você fica inventando moda, pode ser o seu dia e você ganha, ou simplesmente pode ser esse dia aqui e você perde até pra si próprio. Por último, eu queria que você mostrasse uma carta que foi MVP, Aqui, que foi ó. a melhor, ela mesma. Não, é sempre ela, né? O Carlos. Porque assim, ó, o Fishborg extremamente apagável. Não sei se é pelo fato, eu acredito fielmente que talvez seja pelo fato de rodar um off e não conseguir milar essa carta com o Swap Frog, ou você abre com ela na mão e manda por uma das armadilhas, ou você tem que usar a Folish pra mandar ela. Então, bem apagada. O Dandelion foi horrível, que era a mesma proposta, mas o Caius, na verdade, todos os... Caius é o Caius. Caius é o Caius. Todos os Monarcas foram muito bons, eles cumpriram o seu objetivo. Os Monarcas não tem o que falar. Teve aquela mente do Hero Diva que não veio Frog, e aí paciência. Mas no contexto geral, os Monarcas são os Monarcas. O Caius foi o melhor, sem sombra de dúvidas. Mas os dois também cumpriram o seu papel. Mas fora os Monarcas, difícil alguma carta de Frog. A Wind Blast foi boa, sim, ela é espetacular. Eu usaria 3 ao invés do Hayek Break. Mas o lock de Frog não funcionou, isso aqui não funcionou, isso aqui foi de ridículo, isso aqui quando eu precisei não tinha. Então assim, só os Monarcas fizeram o papel deles e o resto fizeram passar vergonha. Certo. Por último, a gente queria que você desse essas considerações aí. Cara, considerações.
rotacionar deck, porque fica muito na cara que você vai jogar e fica muito fácil as pessoas jogarem em cima. E jogar com algo mais preciso. Por exemplo, como eu falei, eu misturei um Drink Frog com um Frog Monarch. E aí virou essa lambança. Por mais que a temática era maravilhosa, não funcionou. Então usar o deck mais enxuto, não necessariamente você precisa copiar a decklist de algum site. Você pode ser criativo e montar o seu, mas tentar ser mais linear possível. Não ficar inventando moda. Por exemplo, eu queria inventar moda com o Junk Synchron. Inventei moda e me dei mal. Eu queria inventar... Essas 6 cartas aqui é inventação de moda. Horríveis. Eu poderia ter colocado algo muito melhor. É isso. Abraço pra alguém? Abraço. Cara, abraço pro Rafael que tá gravando pra mim. Que o Juan vai se catar, porque o cara não sabe jogar. Vem cá, Sua Juan. opinião aí, Juan. Eu acho que perdeu porque é ruim, né? Ah, é? Imundo, cara. O cara é imundo. Mas, consideração, agradecimento aos dois, principalmente porque a gente estudou bastante junto essa semana. Então, se não fosse a ajuda deles, eu não tinha feito essa lambança, talvez eu tinha feito algo melhor. Obrigado pela ajuda de vocês. Não tenho amigo. Não tenho amigos. E é isso, cara. Obrigado a todo mundo aí que me ajudou a montar o deck. Pô, é importante lembrar que saber que a gente enviou uma decklist padrão de Eles não... pra ele. Não, você me mandou uma decklist padrão de Frog Monarch e mandou uma de Drink Frog. A de Drink Frog tava incompleta, eu falei assim, pode inventar moda. Eu não mandei nenhuma mistura das suas. Não, aí eu quis inventar moda. Mas enfim, Você não colocou desse Frog. agradecimento aí pra todo mundo que ajudou nessa caminhada aí. E um abraço. É isso. Tamo junto.